do ambiente de trabalho, ela depende de algumas situações, como o tempo diário na atividade do posto de trabalho. Vamos levar como exemplo aqui, então, qual é o tempo que a gente passa sentado de frente a um computador, certo? A altura do indivíduo, o peso do indivíduo, o posicionamento adotado na situação de trabalho, se tem uma mesa adequada, uma cadeira adequada, um computador adequado, e as queixas do indivíduo relacionadas ao desconforto no trabalho. Então, eu tenho uma dor no ombro, eu tenho uma dor na cervical, qual é a queixa? E aí vai fazer um estudo do ambiente para ver como posicionar melhor, adequar melhor as estruturas do trabalho para solucionar as possíveis queixas. Então, essa abordagem, quando a gente faz um estudo do ambiente de trabalho, essa abordagem ela deve priorizar o conforto do trabalhador, a qualidade do trabalho, segurança, custos de uma possível reforma do ambiente de trabalho e a produtividade do trabalhador. Então, vamos começar com algumas orientações gerais, tá? Claro que quando a gente pede uma análise ergonômica do posto de trabalho, o fisioterapeuta, o técnico em saúde, em medicina do trabalho, o médico do trabalho, eles vão avaliar algumas questões mais específicas dentro do ambiente de trabalho. Mas algumas coisas a gente tem que levar em consideração, que são orientações gerais. Então, como que a gente está sentando na nossa cadeira? A cadeira é confortável? A cadeira possibilita a regulagem? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é que a gente tem que sentar distribuindo o peso igualmente em ambas os glúteos, certo? Isso. A gente tem dois ossinhos que são os isquios. Esses dois ossinhos, eles têm que estar em contato com a cadeira, tá? Os pés precisam estar bem apoiados no chão e bem encostado no encosto da cadeira. Nas cadeiras de escritório, normalmente, ela tem uma curvatura nessa região. E essa curvatura da cadeira, ela tem que preencher a nossa curvatura lombar normal, tá? A cadeira ela também tem que possibilitar uma regulagem de forma que ela preencha a nossa curvatura lombar, tá? E aí a gente se posiciona bem na escrivaninha, na nossa mesa de trabalho e, de preferência, apoiando os cotovelos e o antebraço ou na mesa ou no braço da cadeira, como mostra a imagem aqui. Então, uma postura correta. Pés bem apoiados, bem sentado na cadeira, o encosto da cadeira preenchendo a curvatura que a gente tem. E reparem o apoio do antebraço. Então, um apoio de antebraço, seja na mesa ou seja no braço da cadeira, tá? E o campo de visão, a gente tem que estar olhando para frente na nossa tela. Por isso que às vezes o notebook ele não é tão confortável, porque a gente acaba olhando mais para baixo. Então, a gente tem que direcionar o olhar para frente, porque olha como faz o nosso campo de visão. Então, o topo da tela do computador, ele precisa estar alinhado aos olhos, tá? Para a gente poder olhar para frente, que o nosso campo de visão faz isso aqui, tá certo? Fugindo um pouquinho aí da mesa de trabalho, para carregar objetos. Como é que a gente costuma carregar objetos normalmente? Do chão, objetos pesados. A gente quer fazer alguma coisa mais rápida, como que a gente carrega? Fazendo esse movimento aqui, né? Vocês já se pegaram fazendo esse movimento? É a forma mais rápida que a gente tem. Na hora que a gente vai pegar, a gente abaixa e faz. A gente não pensa que a gente tem que dobrar os joelhos, apoiar o objeto pesado na coxa e levantar, né? Alguém pensa na hora de fazer isso? Não, né? Dificilmente a gente pensa. Porque vira automático, né? Algumas posições, algumas coisas que a gente faz, a gente automatiza. Então a gente tem que desautomatizar, colocar no modo manual de novo e reorganizar todas as nossas atividades para a gente visar uma melhor qualidade de vida no futuro, né? Porque o problema ele nunca aparece de imediato. As alterações, elas vêm a longo prazo. As alterações de uma postura incorreta, adotada por muito tempo, elas vêm a longo prazo.
E em casa, para fazer atividades em casa. Posição para dormir. Melhor posição para dormir, de lado, apoiar um travesseiro entre os joelhos e um travesseiro da altura do ombro. Quem dorme assim? De lado, você dorme assim? Você coloca a mão, aí eu tô com dor na mão. Melhor posição é um travesseiro que a gente tenha uma altura do ombro, mais ou menos, tá? Pra gente poder deitar de lado e a nossa cervical ficar bem posicionada, tá? Joelhos dobrados e um travesseiro entre os joelhos. Porque se a gente não usa um travesseiro entre os joelhos, o nosso tronco automaticamente roda, né? Então a gente pode acordar com dor lombar, dor cervical, certo? E para levantar? Levanta assim de uma vez. Normalmente é o que a gente faz mesmo, né? E aí a gente sobrecarrega onde? Aqui, ó, lombar e cervical. E a gente faz esse movimento aqui, tá? Então toda a carga vem na região lombar e cervical, tá? O que é o mais correto? Virar de lado, sentar e levantar, tá? A gente diminui a sobrecarga na coluna fazendo essa postura. E aí, para carregar um objeto pesado que a gente não consegue. Mesma forma, dobrando a coluna. Se a gente não consegue sozinho, precisa pedir ajuda. O ideal é que a gente não levante uma carga além do nosso limite, né? Porque a gente vai acabar sobrecarregando estruturas que não deveriam. Para comer, nem pensa nessas coisas. Para fazer atividades manuais, sempre a altura tem que ser na altura das mãos, aqui. Então, para passar roupa, passar um aspirador, eu tenho que estar com uma posição mais reta, né? Mais neutra. Então, passar aspirador, varrer, passar roupa, estender roupa na altura dos ombros no máximo, o varal é sempre lá em cima, não é? Então quem foi que inventou o varal lá em cima, né? Você tem que pendurar o lençol, é por isso que é lá em cima. Mas é verdade, que eu fui uma vez no ortopedista e reclamei do varal, ele falou, a senhora tem que pendurar roupa baixa. Eu falei assim, ó, e o lençol? Fazer o que com ele? Mas e se a gente inverter o lado do lençol na hora de pendurar? Não, porque ele é retangular, né? Você não mora em apartamento, né? Você não dorme. É verdade, você mora em Mas é por isso que o varal é alto. Mora em casa, né? É isso. Uma sugestão, pendura ele no baixo, depois levanta ele. Varal de teto. Esses aí são lindos. Aquele varal de teto, né? E depois você puxa e ele sobe. Existem assim, claro que a gente vai encontrar dificuldade em várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Mas sempre existe uma forma de melhorar um pouquinho mais, tá? Mas dificuldade sempre vai ter, porque a gente está habituado, né? A sociedade nos habituou a uma rotina que pode ser lesiva a longo prazo, né? Mas a gente tem formas de modificar, tá? A pia também, a pia às vezes é muito baixa, a gente faz, né, essa posição aqui para escovar os dentes. O ideal é que a gente sempre dobre os joelhos e não a coluna, tá? Independente, não vai tirar a pia do lugar, né? Mas a gente pode adotar uma postura melhor na hora de executar as tarefas, tá? Certo? Outras coisas também, então, ó, varal, na hora de fazer alguma tarefa nessa região, o ideal é que a gente deixe o tronco reto, apoie o pé, para a gente posicionar melhor o quadril também nessa região e possa descansar. Certo? E aí, nossa rotina, depois de saber de tudo isso, como que tá a nossa rotina? De dia é isso? De noite é isso? Mais ou menos isso, né? A vida adulta, né? A hora que você deita. Deitou, acabou, o sofá engole, né? E quais as consequências disso a longo prazo? Dessa rotina de multitarefas durante o dia, chegar em casa e
acabou o dia, dormir, deitar, assistir televisão. Como a gente vai estar daqui uns anos fazendo o que a gente faz hoje? Quando que começa o processo doloroso? Quando que a gente... É o ponto de corte. Eu fiz 40. É que ela tá próxima do... É a nota de corte. É o corte, é 40. Acho que não vai chegando nos 30 que o metabolismo começa a desacelerar só um pouquinho e já começa a sentir diferença. Alguns colegas meus que já estão aqui começando a vida dos 30 estão já reclamando de coisinhas bem pequenas, né? Fazer fisioterapia. E parece que cada vez começa mais cedo, na verdade. Não é essa impressão? Com 30 anos, nossos avós eram, nossa, jovens, né? Não tinha nada, tava... Agora, com 20, com 30, né? A gente já começa a ter reflexo de algumas coisas que a gente faz, né? Então, vou falar um pouquinho de dor. O que a gente faz no nosso dia a dia que às vezes pode influenciar no processo da dor, né? Então, o que é a dor aguda e o que é a dor crônica? Vamos diferenciar. A dor aguda é aquela dor, encostei a mão na chapa quente, meu corpo reconhece aquilo e tira rapidamente. Machucou, queimou um pouquinho, mas beleza, tratou, cuidou, melhorou. Não tenho mais dor, certo? E a dor crônica? Dor é uma dor que persiste por mais de 3 meses, mais de 3 a 6 meses, tá? São as principais características, mas claro que existem outras para a gente saber diferenciar o que é uma dor crônica de uma dor aguda. A dor aguda tem lesão no tecido e isso leva ao processo de dor. Ela é um mecanismo de proteção, é uma reação de proteção do nosso corpo. Tem uma função de alerta e de defesa e contribui principalmente para preservar a vida. Porque se a gente não sentisse dor, a gente encosta a mão na chapa e a gente, o que acontece? Ia perder a mão, né? Porque se a gente não sentisse dor, a gente ia continuar com o estímulo doloroso, ia machucar e a gente ia perder a vida, em muitos dos casos. Então a dor, ela é considerada como um dos sinais vitais para a preservação da vida, tá? E a dor crônica? Então a dor crônica, ela tem uma duração maior que a dor aguda, mas é uma duração de 3 a 6 meses ou mais, tá? Ela não tem causa específica e ela pode vir acompanhada de uma lesão ou não, tá? E ela está mais relacionada a alterações de mecanismos centrais, de sensibilização central. É como se o nosso cérebro gravasse o estímulo doloroso, mesmo na ausência de lesão. Então eu posso ter tido uma lesão na minha mão e ficou por muito tempo, aquilo lá não cuidou direito, mas já acabou, já sarou, mas o meu cérebro reconhece ainda que ali tem lesão, ele gravou a informação de que ali tem lesão, mesmo sem lesão. Isso é característica de dor crônica, tá? Ela não tem uma causa-efeito bem definida e pode levar a incapacidade física, funcional e psicológica também, tá? Quais são os fatores de risco, então? Todo mundo pode desenvolver dor crônica? Não, nem todo mundo desenvolve a dor crônica, mas ela tem alguns fatores de risco. E os principais são doenças de duração mais longa, como câncer, hérnia de disco, artrite reumatoide. São doenças mais crônicas e que têm longa duração e ela não tem resolução tão imediata, tá? Essas alterações, elas produzem o estímulo de dor e essa dor ela é de característica neuropática, característica central e contínua, tá? Também um outro fator de risco são lesões mais leves, mas a longo prazo. Então, uma dor de intensidade fraca que a gente vai deixando, mas ela leva é de uma duração longa, a gente fica anos sentindo essa dor leve. E quando a gente resolve tratar, ela já está
sensibilizada centralmente e a gente não tem uma resolução tão imediata desse processo. Outros fatores de risco são fatores psicológicos, como depressão e ansiedade, que exacerbam esse estímulo de dor lá no nosso cérebro. Tá? Então, a dor, atualmente, ela é considerada pelo Ministério da Saúde o nosso quinto sinal vital. Então, de sinal vital, a gente tem respiração, pulso, pressão, temperatura e dor. Tá? E todos os sistemas de saúde, eles devem reconhecer a dor como um quinto sinal vital. Então, essa é uma informação extraída lá do Ministério da Saúde que caracteriza a dor como quinto sinal vital. Então, o que acontece quando é instalada a dor crônica? Na dor crônica, a gente tem falta de serotonina e noradrenalina, que são dois neurotransmissores do bem-estar. Tá? Vários estudos identificaram que indivíduos portadores de dor crônica, eles têm ausência ou diminuição dessas substâncias circulantes, que é a serotonina e a noradrenalina, tá? E a redução dessas duas substâncias, elas estão fortemente ligadas à depressão também, tá? E por causa dessa redução dessas substâncias do bem-estar, o nosso corpo ele pode perceber, identificar a dor numa amplitude muito mais exacerbada do que ela é realmente. Tá? Então vamos definir a dor. A dor tem 3 definições básicas, assim, que a gente leva em consideração. É uma sensação ou experiência emocional desagradável associada com dano tecidual real ou potencial. Dor é sempre o que o paciente diz ser e existe sempre que o paciente diz existir. Então não tem aquela coisa, é uma dor psicológica? Não é uma dor psicológica, é uma dor real, porque ela existe a partir do momento que você diz que existe. Tá? A dor é subjetiva, mas ela não é abstrata. Ela é sentida por alguém e este alguém precisa ser compreendido e respeitado na sua realidade e totalidade, para que essa dor possa ser verdadeiramente tratada. Quem aqui às vezes tem um ambiente de trabalho, a gente tem bastante isso, a pessoa fala, não, eu não posso fazer isso porque eu tô com muita dor, eu não consigo, eu tenho dor, não vou vir trabalhar hoje porque eu tô com dor, e as pessoas acham, tá fazendo corpo mole, não é? Tem bastante disso, né? E a dor não afeta, já está sendo afetada emocionalmente a pessoa que tem a dor. Ela afeta o quê? Socialmente também. Então, no trabalho, a gente tem bastante isso. Nós, assim, da fisioterapia, a gente vivencia bastante isso. Que é essa aceitação da dor por parte das outras pessoas, né? Por parte da sociedade. Ou você está fazendo corpo mole, ou essa dor não existe, é dor da sua cabeça, olha, mas está andando bem, por que está com dor? Não é? Existe uma certa segregação da pessoa que diz estar com dor. E muitas vezes a gente acaba convivendo com essa dor e não dando muita importância. A gente acaba acaba acreditando no que as outras pessoas dizem também, né? Então, o que acontece? Esse é um modelo multidimensional de dor, tá? Então, aqui embaixo, a gente tem o estímulo da dor. Vamos supor, encostei o dedo na ponta de uma agulha. Então, eu tenho a dor. Aquela pontada da agulha não se resolve, está demorando para resolver. Eu gero um sofrimento com isso. E aí eu adquiro todo um comportamento doloroso. Então eu vou ficar sofrendo com isso, eu vou ter depressão, eu vou ter ansiedade, eu vou ter vários outros e vira a síndrome da dor crônica, tá? Eu tenho várias outras situações que vêm junto com a dor. Aqui, esse gráfico é mais para mostrar para vocês que a dor ela é diferentemente percebida por
diferentes pessoas, tá? Isso aqui é uma imagem, é um gráfico do percentual de pessoas, então vamos aqui, que tem alterações de ressonância magnética de coluna. Então, aos 20, aos 40, aos 60 e aos 80 anos de idade. Qual que é a faixa etária, mais ou menos, daqui? Lá nos 40, mais ou menos? Faixa etária aqui da sala? Aqui, aqui. Que reduz. Vamos lá. Vamos pegar o ponto de corte ali dos 40 anos. Então, 40 anos, a gente tem, olha, cerca de 50% das pessoas tem hérnia de disco no exame de ressonância magnética. Então, se a gente for fazer uma ressonância, todo mundo aqui da sala, metade dessa sala provavelmente vai ter um diagnóstico de hérnia de disco. Bem subjetivo, certo? Metade dessa sala tem diagnóstico de hérnia de disco. Quantas pessoas têm dor lombar? Será que é metade? Não é metade. Eu tenho dor em todo o corpo, então. Dor em todo o corpo. Mas assim, não necessariamente o exame vai dizer se a gente vai ter dor ou não, tá? É essa conclusão que eu quero chegar. O exame, a gente não trata exame, a gente trata a clínica. Então, o exame, a pessoa chega pra gente, ó, lá na fisioterapia, fala, olha, eu tô com hérnia de disco. Fala assim, tá, mas como é que você está com isso? Nós vamos tratar isso. Mas a gente precisa saber como é que a pessoa está reagindo a isso, né? Como é que está a dor, como é que a gente vai tratar a queixa principal, né? Então, a gente não pode dar sentido para isso, a gente tem que dar sentido para a sensação da pessoa, a queixa principal, tá? E aí, a gente chega numa conclusão. Por que a gente recomenda tanto a realização da atividade física? Me deem alguns benefícios da atividade física. Fortalecimento muscular. Legal, muito bem. Liberação de endorfina. Isso. Principalmente na dor crônica, a produção das substâncias que a gente não tem normalmente. Endorfina, serotonina, noradrenalina, dopamina. Esses neurotransmissores do bem-estar que estão associados à dor crônica, que a falta desses neurotransmissores exacerbam as nossas dores, porque eles são substâncias do bem-estar. E quando a gente pratica atividade física, a gente aumenta a produção dessas substâncias. Então a gente melhora da dor. Quem aqui já ouviu falar, comecei a fazer atividade física, agora eu tô melhor, tô me sentindo bem, tô mais disposto, tô dormindo melhor. Não tem? Tem bastante gente que fala, né? Quem aqui faz atividade física regularmente? Muito bem. Vocês têm essa sensação? Quando não faz, parece que faz falta. Nossa, não fiz hoje. Tá faltando alguma coisa no meu dia? Não é? Por quê? Essas substâncias o nosso corpo ele vicia, porque ele precisa dessas substâncias, precisa desse bem-estar. E a atividade física traz esse benefício, tá? Não só esse. Olha quanto. Então a gente tem um monte de benefícios da atividade física, tá? Então reduz a pressão arterial, aumenta o HDL, controla a glicemia, controla o peso, melhora a densidade óssea, melhora a resistência física, a força muscular. Tem vários benefícios que a gente pode extrair da atividade física. E outras questões também. A gente melhora o humor, melhora a autoestima, diminui a insônia, melhora a disposição, melhora a imagem corporal, interação social, principalmente se a gente faz atividades em grupo, diminui a ansiedade e diminui a tensão. Confere quem faz atividade física? É isso mesmo? É, né? E no trabalho?
como que a gente pode melhorar o trabalho fazendo atividade física? Melhora a socialização, melhora o relaxamento, melhora o bem-estar, diminui absenteísmo e procura ambulatorial e melhora a produtividade no trabalho, tanto individualmente quanto em grupo. Então, pessoal, a prática de atividade física, ela deve ser vista como um investimento e não como um sacrifício, tá? E aí tem uma frase muito interessante, que é a diferença entre o seu corpo dessa semana e o da próxima semana está no que você fizer nos seus próximos 7 dias para atingir seus objetivos. É isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada. A gente que agradece.